Animais peçonhentos são aqueles venenosos que possuem um mecanismo de inoculação, ou seja, conseguem injetar a toxina. Escorpiões, aranhas e cobras são alguns deles. Primavera e verão são épocas de alta umidade e altas temperaturas, né? Essas épocas são épocas de reprodução desses animais peçonhentos. Então, em função disso, esses animais estão mais ativos e, consequentemente, estão se movimentando mais, procurando alimento, e o risco do encontro com o ser humano ele é maior. Um outro efeito que deve ser considerado também é chamado de efeito desalojante. O que seria isso? Seria o efeito das águas nas tocas, nas redes de esgoto, onde esses animais se abrigam, fazendo com que eles procurem outros locais e fatalmente vão encontrar o ser humano. O escorpião amarelo tem uma capacidade de reprodução e adaptação muito eficaz. Esta espécie é a que mais mata no Brasil porque tem um veneno muito forte e está no ambiente urbano. Ele tem uma particularidade de reprodução, um método chamado de partenogênese. Então, só existem fêmeas, né? Não há necessidade da cópula para a reprodução. Então, se o cidadão levar um exemplar acidentalmente, numa caixa de ovo ou um vaso de xaxim para sua casa, pode gerar várias espécies com apenas um exemplar, né? Ele tem um risco maior em saúde pública. Ele tem algumas frações do veneno que pode realmente levar a óbito em torno de 0,5%, né, de letalidade das pessoas que foram atingidas pela picada do escorpião. Outro animal que também se prolifera nesta época do ano é este aí, o caramujo africano. Ele pode causar verminoses. Os sintomas são perda de apetite, vômito e, em casos graves, perfuração no intestino e meningite. O caramujo africano foi trazido para o Brasil na década de 80 para substituir o escargot, né? Não foi aceito comercialmente, de maneira clandestina foi trazido e foi solto, né? Esses animais têm grande capacidade de reprodução, colocam muitos ovos durante várias fases do ano e grande capacidade também de alimentação. Em função disso, eles tornaram-se pragas urbanas. E o escorpião, apesar de ser encontrado também na zona rural, ele é muito mais comum na zona urbana, nas tubulações de rede de esgoto, né? E chegam até as residências através dos ralos das casas quando não estão protegidos. Segundo o chefe do departamento, uma solução para diminuir o aparecimento destas pragas é o manejo ambiental, que consiste no acondicionamento e destinação correta do lixo, manutenção de lotes vagos e terrenos baldios, ou seja, a população ela tem a consciência que ela deve sanear o seu ambiente, né? Terrenos, lotes vagos capinados, quintais sempre limpos, com lixo bem acondicionado. As serpentes têm como alimento mais comum os roedores, né? E os escorpiões se alimentam de vários insetos, principalmente as baratas, né? Então, a gente controlando o porquê que esses animais, os insetos, os roedores estão habitando um determinado local, que é atrás de abrigo e de alimentos, nós conseguimos bloquear, de certa maneira, esse ciclo biológico. Em caso de acidentes envolvendo estes animais, é preciso procurar um hospital de pronto-socorro em até 3 horas. O paciente não deve se movimentar bruscamente. Também é importante identificar qual espécie o feriu. O recomendado é nas primeiras 3 horas, seria o ideal, né? Não adianta ir para o hospital particular, esse serviço ele é oferecido exclusivamente pelo SUS. O ideal é que a pessoa, se por medida de segurança for possível, leve o animal que agrediu, né? Se não, pelo menos tentar falar qual espécie for. Se não conseguir, existe o soro para mais de uma espécie também, né? Existe o soro para jararaca e para cascavel, né? Junto no mesmo soro, e também o soro anti-aracnídeo que serve para aranhas e escorpiões.